Olá pessoal, eu sou a professora Thalita, professora de língua portuguesa. Hoje então nós iniciamos a nossa sexta semana de aula. Lembrando, gente, que essas primeiras aulas serão de gramática, tá? Então a gente vai falar primeiramente sobre pronomes e coesão. Lembrando que a gente está falando de coesão textual, ou seja, como que eu vou escrever um texto sem tornar ele repetitivo, ou seja, sem ficar falando, por exemplo, sempre João, João. Então quais são os pronomes que eu posso utilizar para evitar isso? Para isso, gente, preciso que vocês peguem o livro de vocês lá na página 24. Nós faremos os 3 exercícios que estão lá. Primeiramente, nós temos então, lê este fragmento de texto intitulado O Dito Cujo, de Pasquale Cipriano Neto, e com base nele, responda ao que se pede. Nós temos lá, o cartão de crédito venceu, o banco mandou o novo, etc. Com o cartão, uma cartinha. Confirmo que o cartão XX está no meu poder, cuja emissão foi por mim autorizada. O caro leitor notou o que foi feito com o pronome cujo? Repito o trechinho. O cartão XX está em meu poder, cuja emissão foi por mim autorizada. O que foi que eu autorizei? A emissão, é claro. De quê? Do cartão, certamente. Mas o pronome cujo vem depois de poder e não de cartão? A mensagem não seria mais clara se tivéssemos outra ordem e outros termos? Vejamos esta possibilidade. Confirmo que o cartão XX está em meu poder e que sua emissão foi por mim autorizada. Como se vê, foi perfeitamente possível redigir a mensagem sem o pronome cujo, que, quando usado adequadamente, relaciona 2 substantivos, entre os quais se estabelece uma relação de posse. Aquela escritora cuja obra é intemporal, sempre foi clara essa relação a isso. Por exemplo, o pronome relativo cujo relaciona os substantivos escritora e obra. A obra da escritora é dela, pertence a ela. Ali nós temos, assinale a alternativa em que o emprego do pronome cujo assemelha-se ao primeiro caso comentado por Pasquale Cipriano Neto. Ou seja, ali quando também está sendo utilizada de forma incorreta. Primeira, o deputado, em seu discurso, citou uma pessoa cujo nome é censurado pelo Departamento de Estado. Aqui, gente, eu estou passando a ideia de posse de forma correta, porque eu tenho ali cujo nome. O nome é de quem? Da pessoa. Então, ali, sem problema nenhum. Letra B. Emma é a primeira protagonista da obra de Jane Austen, cujo futuro não depende da conquista de um bom marido. Aqui, gente, o futuro de quem? Da moça. Só que vocês viram que também está distante? Está diferente do que a gente viu anteriormente, que estava um do lado do outro. Então, gente, aqui é o mesmo caso que a gente viu lá no texto, então, do Pasquale, onde ele está falando da utilização errada, então, do pronome cujo. Na letra C, a empresa do francês Michelin criou um guia cujo objetivo era promover a venda de pneus e de carros. Ali, gente, eu tenho cujo objetivo. O objetivo é de quem? Do guia. Então, os substantivos estão próximos, ok? Letra D. Collie Carter é um jovem cujo sonho é fazer sucesso na cena da música eletrônica de Los Angeles. O sonho é de quem? Do jovem. Então, também está correta. Sendo assim, gente, a única que o caso é o mesmo do cartão é a letra B, de bola. Segundo exercício, o milagre das folhas. Não, nunca me acontecem milagres. Ouço falar e às vezes isso me basta como esperança, mas também me revolta. Por que não a mim? Por que só de ouvir falar? Pois já cheguei a ouvir conversas assim sobre milagres. Avisou-me que, ao ser dita determinada palavra, um objeto de estimação se quebraria. Meus objetos se quebram banalmente e pelas mãos das empregadas. Até que fui obrigado a chegar à conclusão de que sou daqueles que rolam pedras durante séculos, e não daqueles para os quais os seixos já vêm prontos, polidos e brancos.
Bem que tenho visões fugitivas antes de adormecer. Seria milagre? Mas já me foi tranquilamente explicado que isso até nome tem. Sidetismo. Capacidade de projetar no alucinatório as imagens inconscientes. Milagre? Não. Mas as coincidências. Vivo de coincidências, vivo de linhas que incidem umas nas outras e se cruzam e nos cruzamentos formam um leve e instantâneo ponto. Tão leve e tão instantâneo que mais é feito de pudor e segredo. Mal eu falasse nele, já estaria falando em nada. Mas tem um milagre sim, o milagre das folhas. Estou andando pela rua e do vento me cai uma folha exatamente nos cabelos. A incidência das linhas de milhões de folhas transformadas em uma única e de milhões de pessoas, a incidência de reduzi-las a mim. Isso me acontece tantas vezes que passei a me considerar modestamente a escolhida das folhas. Com gestos furtivos, tiro a folha dos cabelos e guardo-a na bolsa, com o mais dinutido diamante. Até que um dia, abrindo a bolsa, encontro entre os objetos a folha seca, engelhada, morta. Jogo-a fora. Não me interessa fetiche morto como lembrança. E também porque sei que novas folhas coincidirão comigo. Um dia, uma folha me bateu nos cílios. Achei Deus de uma grande delicadeza. Gente, aqui vocês devem ter achado um texto bem diferente da forma de escrita, porque ele pertence a Clarice Lispector, tá? Ela é uma escritora brasileira que ela tem esse costume, né, de escrever de forma bastante diferente do que nós estamos acostumados. O pronome isso constitui uma anáfora. Sobre ele é correto afirmar que, primeiro, além de anafórico, o isso aponta para a posição que o substantivo milagre ocupa no plano do texto, posição de anterioridade. Bom, gente, para isso nós temos que lembrar do quê? Nós temos o isso e isto. São duas palavrinhas que nós vemos, né? Tem o esse, este, essa, todos os seus derivados. O que acontece? A gente está acostumado a usar esses pronomes para falar de questão de aproximação em relação a quem está falando. Aqui, gente, no caso desse texto, ele está falando de questão de retomada de alguma coisa. Então, eu sei que pode parecer bobinho, mas ajuda vocês a lembrarem, o S está indicando algo que está atrás, ou seja, algo que foi dito anteriormente. O isto, a letra T, está indicando algo à frente, ou seja, um elemento novo. Então, o isso eu vou chamar de elemento anafórico. Agora, o isto a gente chama de elemento catafórico. Também uma outra forma de vocês lembrarem é que duas aqui tem a letra T, anafórico, não tem T, então é uma forma de relacionar. Então ali, gente, está pedindo justamente quando o isso ele é um elemento anafórico, ou seja, retoma alguma coisa. E ali na primeira afirmativa diz que está falando de algo que está anterior àquilo. Sim, ele está retomando algo que foi dito anteriormente. Ou seja, a primeira afirmação está sim correta. Segunda, retoma a expressão ouço falar, ouvi falar de milagres, e aponta para a anterioridade dessa expressão no texto. Sim, também, gente. Basicamente, essa segunda aqui está trazendo a mesma coisa que a gente viu na 1. Então, essa questão, né, do isso ser chamado de elemento anafórico, justamente porque ele está retomando alguma coisa. Na terceira, nós temos tem conotações afetivas. Gente, esses pronomes, eles não têm essa parte afetiva, tá? Então, nós não entramos no mérito de afetividade quando nós estamos falando desses pronomes. Sendo assim, eu tenho 1 e 2 como corretas e a letra B de bola. Na próxima, nós temos lá na número 3 um outro texto. Os livros como paixão. Ninguém compreende minha paixão por livros, suspirava ele. E era uma grande paixão. O pequeno apartamento em que vivia estava literalmente atulhado de romances, livros de contos, obras de autoajuda, textos médicos, etc.
Não que ele os lesse, ler era secundário. O importante era possuir os livros. Saber que toda aquela riqueza cultural do passado estava ali, ao alcance de sua mão. A mão que acariciava as lombadas, que folheava carinhosamente as páginas. O problema é que os livros custam dinheiro, e dinheiro lhe faltava. Aos 85 anos, vivendo de uma modesta aposentadoria, o ancião não podia dispensar muito em livrarias. Por isso, roubava. Roubo, aliás, que era uma expressão que lhe desagradava. Preferia falar algo em como redistribuição de riqueza intelectual. Mas o eufemismo não ajudava muito, nem as mãos trêmulas, nem a lentidão. Cada vez que ia roubar um livro, deixava cair uma pilha inteira no chão. Mais do que isso, não sabia disfarçar. Os bibliotecários sabiam quando ele estava roubando. Pediam-lhe as obras furtadas de volta e, justiça seja feita, ele nunca se negou a fazê-lo. Era parte de um jogo que ele adorava e cujas regras sempre respeitou. Infelizmente, porém, os bibliotecários cansaram deste jogo e um acordo entre eles resultou em uma decisão. O homem agora está proibido de entrar na biblioteca. Não adianta ele dizer que quer apenas consultar os jornais. Não adianta também dispor-se a ser revistado. A paciência dos responsáveis simplesmente terminou. Resta-lhe fugir em um seu sonho. E que sonho é este? Ele sonha que um dia vai ganhar muito dinheiro num cassino ou numa loteria. E aí comprará uma casa e grande biblioteca, que será só dele. Ninguém mais poderá frequentá-la. Só ele. Ali irá todos os dias. Belo sonho, consolador sonho. O único inimigo desse sonho é o tempo. Com 85 anos, quanto mais ele poderá esperar pelo cassino ou pela loteria? O tempo é um implacável ladrão e não tem nenhuma paixão pelos livros. Nós temos ali, então, um texto do Maurice Clear falando sobre essa questão de o que é você possuir livros. Sobre os recursos coesivos presentes no trecho, era parte de um jogo que ele adorava e cujas regras sempre respeitou. Assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Primeira afirmação. A repetição da palavra jogo 2 vezes de forma tão próxima acarreta um problema de coesão? Não, gente, normalmente vocês falam, mas professor de português sempre reclama quando você coloca palavras muito próximas. Ali, gente, está sendo usado, então, para reforçar a ideia de jogo, falando que é um outro tipo de jogo. Então, a primeira é falsa. Segunda, a repetição da palavra jogo se sustenta na intencionalidade de enfatizar o sentido dessa palavra para a personagem. Sim, perfeito, a segunda está correta. E a última, os pronomes que e cujas retomam o sentido da palavra jogo nas formas o primeiro jogo e o segundo do jogo. Também, gente, está correta. Sendo assim, nós temos como correta a letra C de casa. Bom, gente, espero ter ajudado vocês em mais uma aula de português. Aguardo vocês na próxima. Até mais!